Salve, salve, amigo e amiga vestibulando. Vamos dar início à nossa revisão dos livros da FUVEST desse ano de 2023-2024. E nesta aula nós vamos estudar o livro Liras de Marília de Dirceu, do poeta Arcade brasileiro Tomás Antônio Gonzaga. Como a gente pode ver na tela, esta é a primeira obra que vamos dar início a esse estudo, e esta obra entrou no vestibular neste ano em substituição à obra Poemas de Gregório de Matos Guerra, né, que era do Barroco. Então vamos a ela. Liras e Marília de Dirceu é do poeta brasileiro pertencente ao arcadismo ou neoclassicismo brasileiro. É uma obra que apresenta algumas marcas próprias desse movimento literário, como o bucolismo, o pastoralismo, a mimesis, ou seja, a imitação de autores do classicismo, seja Camões ou autores da antiguidade clássica. Apresenta também a questão de temas clássicos, como o Fugere Urbem, a fuga da cidade, o locus amoenus, a valorização do campo, o lugar ameno, o lugar tranquilo, o Aurea Mediocritas, que constitui um ideal Arcade, que é o herói justo e virtuoso. Somado a isso, nós vamos ter o Carpe Diem, a necessidade de aproveitar o dia, aproveitar o momento, já que a vida é muito efêmera. Para finalizar, essas características gerais, nós temos o Inutilia Truncati, que traduzindo significa cortar o inútil. Isto remete a uma forma de escrever do arcadismo que é meio que o contrário do barroco, porque o barroco prima pelos excessos e no arcadismo há uma preferência pela simplicidade, por uma linguagem bem simples, bem singela, de acordo com o tema que é o campo, que é a natureza, ok? No caso, nós vamos ter um narrador que se traduz como eu lírico, que é um livro de poesia, como nós sabemos. Ele é reflexivo e amoroso, sobretudo, tá? Reflexivo porque ele vem de uma herança iluminista, né, dentro daquele contexto do século XVIII, e amoroso porque todas as poesias, de uma forma mais ou menos explícita, estão direcionadas à figura da Marília, haja visto o título do livro, ok? Então, as personagens centrais serão Dirceu, o pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga, a Marília, que é a musa, pseudônimo de Maria Doroteia Joaquina de Seixas, e há muitas referências a deuses da mitologia clássica, como Adonis, Vênus, Júpiter, e também a outras musas, tá? A central, sem sombra de dúvida, é a Marília, mas há poemas em que se refere a outras musas, que é uma maneira, assim, de mostrar o gosto do poeta por aquilo que ele considera uma beleza perfeita, uma beleza ideal, uma beleza divina, categoria esta que ele coloca a Marília, ok? Os poemas estão inseridos no contexto do século XVIII, ou seja, Iluminismo, Revolução Francesa, Inconfidência Mineira, ciclo da mineração, época de trabalho escravo e também de ascensão da burguesia, ok? Então, isso vai se traduzir, sobretudo, numa busca por um ideal de vida, que poderíamos traduzir hoje tradicional, que é aquele ideal vinculado à vivência à natureza, com a esposa, com a família, com filhos que possam vir, mas acima de tudo, cultuando, cultuando o bem-estar do campo, a paz, a tranquilidade, a falta do estresse da cidade, a falta da competição e coisas assim, ok? Uh, o livro está inserido no contexto de Vila Rica, no século XVIII, Ouro Preto hoje, em Minas Gerais, e há poemas que fazem referência explicitamente à questão do ciclo da mineração, ok? A linguagem, ela é clássica, ou seja,
alto nível, com metrificação, com rimas, com figuras de linguagem, como antítese, paradoxo, metáfora, hipérbato, e ele desenvolve muito não, desenvolve um pouco de sonetos, ok? Ah, e nessa obra em particular, a gente pode perceber uma organização que foi estabelecida conforme o poeta escreveu e conforme foi encontrado. Ou seja, há uma primeira parte do livro com 33 poemas, tá? Predomínio de arcadismo, são poemas mais otimistas, com locus amoenos, ou seja, o lugar aprazível que é o campo ou a natureza. A segunda parte apresenta 38 poemas pré-românticos. Aqui é uma mudança de tom. A gente percebe um eu lírico mais tenso, mais preocupado, porque essa segunda parte teria sido escrita na prisão entre 1789 e 1792, antes de ele ser condenado a ir para Moçambique. Então, são poemas que expressam ainda um amor pela Marília, e expressam a esperança de poder vir a reencontrar-se com ela e realizar o grande sonho que é o casamento e é a família, tá? Aí, na terceira parte, nós temos 28 poemas que foram incorporados a partir de 1937 por pesquisadores aí da literatura, ok? E esses poemas apresentam temas variados que ora estão vinculados à primeira parte, ora à segunda parte, ok? Então vamos ver alguns exemplos. Vejamos aqui. Temos o primeiro trecho de poema em que se traduz bem a questão do locus amoenos. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado, um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Estamos aqui diante de uma estrofe que apresenta, em primeiro lugar, a personificação em que o gado pasta alegre. Primeiro elemento que ressalta a natureza. Temos a presença do hipérbato, porque não é o manso gado que pasta alegre. Enquanto pasta alegre o manso gado, há uma inversão, tá, dos termos, por isso que é um hipérbato. A musa Marília, aqui presente, que vai se destacar na maioria dos poemas desse livro, nós temos o cedro, ressaltado pela sombra, locus amoenos. Da mesma maneira, o áurea mediocritas, que se traduz assim, em usufruir de um momento bem leve, bem suave, de sentar embaixo de uma sombra e conversar e namorar o que seriam os sãos amores, algo muito leve, algo muito tranquilo. Nesse caso, nós temos versos decassílabos. No primeiro verso, o segundo está emendado, mas a partir de minha é o segundo verso, tá? O terceiro é este, ambos são versos decassílabos. Aí o quarto e o quinto são versos hexassílabos. Depois voltamos a ter versos decassílabos e, por fim, um verso hexassílabo também. Preocupação com a linguagem, linguagem clássica. Beleza? Somado a esse poema, temos o poema abaixo, em que ele vai exaltar a Marília diante da insegurança que é a vida e da verdade de que a vida é efêmera. Ou seja, ele afirma: minha bela Marília, tudo passa. A sorte desse mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois os prazeres a desgraça. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores. Veja a ideia de aproveitar o tempo, prender em laço estreito, é o carpe diem ideal
racionalista e clássico aqui presente nesse trecho, ok? Aí nós temos uma terceira citação em que se cita uma outra musa. É gentil, é prendada a minha altéia. As graças, a modéstias de seu rosto inspiram no meu peito maior gosto que ver o próprio trigo quando ondeia. Ou seja, a grande valorização que ele dá à figura feminina está em Altéia e vai estar em Marília também. E perceba nesses trechos o quanto há algo luminoso, algo otimista e positivo para se referir à Marília ou à beleza da mulher. Aí nós temos também outros trechos que são das outras partes. Comecemos com esse texto pequeno que ele fala da cruel masmorra. Nesta cruel masmorra tenebrosa, ainda vendo estou, teus olhos belos, a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Cruel masmorra é a prisão. E nessa prisão ele lembra dela, dos dentes nevados, dos dentes brancos, dos negros cabelos, ou seja, fica implícita a esperança de reencontrá-la, bem como o consolo que a lembrança dela traz ao eu lírico, ok? Aí nós temos, no outro canto do slide, um poema que faz uma ponte com outro livro da FUVEST, que é o Romanceiro da Inconfidência, tá? Que vamos estudar na sequência. E aqui é um trecho em que o poeta procura se defender da acusação de pertencer ao grupo que pretendia fazer uma revolta lá para livrar Minas Gerais do jugo português. Então, olha o que ele diz. Embora contra mim raivoso esgrima da vil calúnia a cortadora espada, uma alma qual eu tenho não se receia a nada. Eu hei de, sim, punir-lhe a insolência, pisar-lhe o negro colo, abrir-lhe o peito com as armas invencíveis da inocência. Então perceba esta autodefesa de se considerar inocente diante daquilo que ele está sendo acusado. Então, se os trechos do slide anterior apresentavam algo luminoso, o locus amoenos, aqui nós temos o oposto, há um locus horrendos, como as palavras calúnia, negro colo, cruel, masmorra também, tá? Somado a esta defesa que o poeta faz de si, temos a acusação que ele faz de Tiradentes. O mesmo autor do insulto, mais a riso do que a temor me move. Dou-lhe nesta loucura, podia-se fazer Netuno ou Jove. A prudência é tratá-lo por demente, ou prendê-lo ou entregá-lo para dele zombar a moça gente. Ou seja, aquela opinião que se generalizou sobre Tiradentes de que ele era um louco, um desvairado, que não falava coisa com coisa, infelizmente o poeta reproduz, né? E isso nos aponta para algo que a Cecília Meirelles vai desenvolver lá no Romanceiro, que é uma reflexão sobre esse fato histórico, apresentando um revisionismo. Isto é, conhece-se o Tomás por ser um homem muito virtuoso, muito apaixonado, que morre de amores por Marília. Mas lá a Cecília vai mostrar que ele tinha suas falhas também, como nesse caso, fugindo da responsabilidade de pertencer à Inconfidência, né? É, pleiteando a sua inocência. E lá a Cecília ainda menciona a vida do Tomás em Moçambique, no exílio,
em que ele vai esquecer-se da Marília, vai contrair núpcias como a tal Juliana Mascarenhas, e todo esse amor que o livro das Liras apresenta acaba caindo por terra, ok? E aí nós temos ainda nessa tela um poema da terceira parte, em que ele menciona uma outra musa. Eu não sou, minha Nise, pegureiro, que viva de guardar alheio gado, nem sou pastor grosseiro dos frios gelos e do sol queimado, que veste as pardas lãs do seu cordeiro. Graças, ó Nise bela, graças à minha estrela. Ou seja, ele está se ressaltando como um não empregado, mas alguém que tem graças na vida, e as graças significaria a sua condição social de ser um homem justo, um homem com propriedades. Tema esse que ele vai usar para assim convencer a Marília de que ele é um bom partido, vamos dizer assim, ok? Ou seja, ele vai elogiar Nise como até um exercício poético para depois elogiar bastante a Marília. E perceba o narcisismo, tá? Ele se auto-vangloria bastante é, nos seus textos, beleza? E para nós concluirmos esta revisão, né, breve, vamos fazer um exercício. O ser herói, Marília, não consiste em queimar os impérios, move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra, também o mal tirano. Consiste o ser herói em viver justo, e tanto pode ser herói o pobre como o maior Augusto. Eu é que sou herói, Marília Bela, seguindo da virtude a honrosa estrada. Ganhei um trono. Ah, não manchei a espada, não o roubei ao dono. Ergui-o no teu peito e nos teus braços, e valem muito mais que o mundo inteiro uns tão ditosos laços. Perceba que é um poema em que ele também ressalta as próprias virtudes, né? Em que se tem algo a conquistar, não são impérios, não é fazer guerra, mas é simplesmente poder unir-se a Marília. Aí temos a pergunta. Marília de Dirceu incorpora referências à história da antiguidade clássica. No poema, o posicionamento do eu lírico frente àquelas referências demonstra. Dê uma pausa nesse vídeo, tente responder e volte na sequência. Como pode-se perceber, o poeta está valorizando uma vida simples, de caráter pequeno burguês. Então, viver de uma maneira justa, seguindo a virtude e unindo-se à Marília, um ideal burguês de contrair um matrimônio e ter assim uma vida estável, uma vida conservadora, através do que seria uma forma de viver tradicional com a família e em contato com a natureza, ok? É isso, gente, sobre esta aula. Eu aguardo vocês no próximo encontro. Fique com Deus e até mais.